Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a terceira divisão do capítulo 2 de Joel. Vamos estudar Joel 2, 18 a 27. Nesse texto vamos refletir sobre a bondade, sobre o amor, sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus para com nós, para com o seu povo. O nosso Deus é fiel e não desfaz a aliança que estabeleceu conosco. Mesmo diante da nossa infidelidade, mesmo diante da nossa deslealdade, mesmo que na maioria das vezes entristeçamos o seu coração, Deus é bondoso e porque Ele se caracteriza como amor, Ele age em favor daqueles que são do seu povo. Os judeus daqueles dias, depois de sofrerem a dura disciplina do Senhor, depois de experimentarem a devastação dos gafanhotos, depois de clamarem ao Senhor, obtiveram de Deus, porque Ele é um Deus misericordioso e gracioso, eles obtiveram as melhores bênçãos da parte de Deus. Porque Deus é assim, bondoso, gracioso, amoroso, perdoador e misericordioso, o título para a nossa reflexão, baseada nesses versículos, é A Compaixão de Deus. Eu repito, A Compaixão de Deus é o título para Joel 2, 18 a 27. Esse texto nos apresenta, de um modo geral, as bênçãos da restauração, as bênçãos de termos um Deus compassivo. Querido amigo, o pecado traz consequências desastrosas e dolorosas, mas quando acontece o arrependimento, quando acontece uma genuína conversão, a restauração é algo que nos enche de alegria e satisfação. Deus nos abençoa de modo abundante, mas devemos nos lembrar que é Deus que nos move ao arrependimento. Porém, quando Ele observa que há arrependimento verdadeiro, Ele se comove, Ele se torna compassivo, Ele ajuda o seu povo. Deus nos abençoa quando há arrependimento genuíno. Através do seu profeta, através de Joel, então, através da sua fervorosa pregação, através dos seus insistentes apelos, o povo de Judá se quebrantou e verdadeiramente se arrependeu. Então o Senhor se mostrou zeloso para com a própria terra, que também sofrera as consequências do pecado do povo. Deus restaurou a terra e teve compaixão do seu povo. Através de Joel, Deus prometeu tirar-lhes daquela situação de tristeza e penúria. Alguns autores descrevem muito bem essa situação, e um deles, Lopes, diz o seguinte: quando o povo de Deus se volta para Deus e acerta a sua vida com Ele, Deus se compadece do seu povo de modo muito prático. Em vez de fome, a fartura. Em vez de opressão do inimigo, a libertação. Em vez de tristeza e de choro, a alegria. Em vez de seca, há chuvas abundantes. Em vez de prejuízo, há restituição daquilo que se perdeu. Em vez de vergonha, há louvor. Em vez de lamentação e de solidão, a plena consciência de que Deus está presente conosco. Dois destaques, então, devem ser feitos em relação a essa mudança da situação provocada pelo arrependimento e pela conversão genuína. Primeiro, quando o povo se volta para Deus, Deus se volta para o povo. Quando o povo deixa o pecado, Deus tem prazer em se voltar para o povo e perdoar. Segundo, quando Deus se levanta em favor do seu povo, aí os inimigos do povo caem por terra. Quando o povo de Deus deixa Deus, experimenta o afastamento de Deus. Mas quando o povo retorna ao convívio com Deus, Deus está presente onde sempre esteve. O problema do povo de Deus não é a presença e o ataque do inimigo. O maior problema do povo de Deus é a ausência de Deus no seu meio. E isso só acontece quando há pecado não confessado e continuamente praticado. Quando o pecado é confessado, quando a prática do pecado é deixada de lado, então Deus se faz presente e as suas bênçãos são abundantes. O princípio, então, que podemos extrair desse texto, podemos percebê-lo nessa frase. Somente o Senhor, por ter atributos tão abençoadores, pode mostrar-se compassivo ao seu povo. Eu repito, somente o Senhor, por ter atributos tão abençoadores, pode mostrar-se compassivo ao seu povo. Joel 2, 18 a 27. E nesse texto, nós vamos encontrar
3 aspectos da compaixão de Deus para com o seu povo. O primeiro aspecto da compaixão de Deus se mostra no cuidado dele para com nós, para conosco, para com o seu povo. Eu leio para você os versículos 18 e 19. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e, respondendo, lhe disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Querido amigo, é importante que destaquemos que Deus pode perdoar os pecados do seu povo desde que haja arrependimento sincero. Quando há conversão, a restauração traz consigo a segurança do perdão. A restauração traz consigo um novo fruto. Deus promete afastar o opróbio, isto é, a vergonha do seu povo. A utilização do tempo passado, nos versículos 18 e 19, o Senhor se mostrou zeloso, compadeceu-se, não vos entregarei, parece sugerir que entre esses versos e os versos anteriores, especialmente o trecho de 2, 1 a 17, que estudamos nos últimos 2 programas, sim, parece que algo interessante ocorreu, algo marcante ocorreu. E o que teria ocorrido? O povo se arrependeu. Houve arrependimento. Provavelmente tinham terminado com os rituais descritos pelo profeta, e Deus, então, compassivo como é, já tinha iniciado o processo de restauração da nação. Em algumas traduções, os verbos estão no futuro. Ele perdoará, ele terá piedade. O que nos faz entender também que era algo condicional. O contexto parece apoiar a ideia de que esses versos 18 e 19 são a descrição do possível resultado, isso é, o que Deus está disposto a fazer se o povo se arrepender sinceramente e se houver mostras visíveis desse arrependimento, incluindo os sinais e os rituais prescritos, como jejum, pranto e oração. Isto é, quando houver pessoal e comunitariamente esses sinais, parece então que é o resultado daquilo que Deus quer fazer com seu povo. Agora, qualquer que seja a nossa posição, se os verbos estão no passado ou no futuro, é óbvio, é muito claro que esses versículos oferecem aquilo que nós poderemos considerar como início do processo de restauração, o início do cumprimento da promessa da prosperidade. O povo não precisa mais ficar e sentir-se como um derrotado. Deus lhe oferece uma nova oportunidade. Deus nos oferece sempre novas oportunidades. Sabe por quê? Porque Deus é zeloso para com seu povo. E esse zelo aponta para a decisão divina de atuar em favor do seu povo escolhido, pelo simples fato de que ele teve compaixão do seu povo. No caso ali de Joel, pelo simples fato de que ele teve compaixão de Judá. A resposta de Deus é positiva. Por quê? Porque ele promete providenciar o necessário para a sua subsistência. O povo será saciado. E além disso, ele promete também proteger o seu povo. Nunca mais ele os entregaria para passar vergonha entre as nações, conforme o versículo 19. Esses versos, então, têm um claro contraste com tudo aquilo que nós vimos nos textos anteriores e se completa o quadro de redenção e restauração nos versos posteriores. Então, nós estamos num texto de Joel que é a metade do livro de Joel. Antes, disciplina e depois, bênção. E esse texto nos mostra como isso aconteceu. Os beneficiários das bênçãos do Senhor, veja só, são a terra, os animais, o próprio povo. A tristeza e a dor e a desolação ficaram para trás, são coisas do passado. Deus já tinha iniciado um processo de mudança e já tem começado a mostrar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia para com seu povo. Ah, querido amigo, quando há mudança de coração, podemos contar com o cuidado do Senhor. O segundo aspecto da compaixão de Deus se mostra na proteção que ele dá ao seu povo. Versículos 20 a 22, que eu leio para você.
Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Por quê? Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Aqui nesses versos, querido amigo, nós encontramos a promessa de restauração, de restaurar aquilo que se havia perdido. E a restauração traz consigo a alegria daquilo que se perdera. Nesses versos se vê um convite para se confiar na graça de Deus. No verso 20 temos o final do estado vulnerável do povo diante dos seus inimigos. Aquele que vem do norte refere-se a todos os que ameaçam a estabilidade, a paz e a segurança da nação. Eles não mais ameaçariam a nação. Pelo fato de Judá geralmente ser atacada por esse ponto cardeal, isso é, pelo norte, alguns intérpretes entendem que o inimigo era um exército humano, conforme Jeremias 6:1. Porém, o artigo neutro é apropriado e identifica: o mar oriental é o mar morto e o mar ocidental é o mar Mediterrâneo. A promessa, então, é de que Deus afastaria do seu povo qualquer ameaça. E a proteção mais imediata, a proteção mais próxima, era contra a praga dos gafanhotos. A destruição desses insetos causaria um odor muito forte, um sinal de morte. A expressão "por que agiu poderosamente" refere-se à devastação que esses insetos provocaram. E agora, nessa recuperação, nessa restauração, Deus aniquilaria aquele exército de gafanhotos. A terra, então, é personificada, e mesmo que tenha sofrido todos os estragos anteriores, agora ela é convidada a não mais temer, mas a própria terra é convidada a confiar em Deus. A devastação dos gafanhotos foi um grande mal contra a natureza. Porém, o Senhor fez grandes coisas, dando o quê? Dando início à restauração, a um processo de restauração, porque o exército dos gafanhotos havia agora desaparecido. Os animais também recebem uma mensagem, veja bem, o cuidado de Deus é extremo. Os animais recebem essa mensagem e a promessa é que eles terão o necessário para a sua subsistência. O fato das pastagens reverdecerem sugere que as chuvas são necessárias e elas aconteceriam. Essas chuvas que eram imprescindíveis aconteceriam. E os outros detalhes são apenas o complemento do quadro. Veja bem, as árvores produziriam fruto abundante, de extrema qualidade, saborosos. Então, o cuidado que nós percebemos, a proteção que nós percebemos de Deus é sensacional quando Ele percebe que o nosso coração está genuinamente arrependido. Os filhos de Sião, essa frase é muito interessante, são os habitantes de Judá. Eles também são convocados agora para confiarem em Deus, principalmente pela chuva que Ele manda em justa medida. Essa frase traduz a ideia do hebraico que mostra Deus como sujeito, isso é, aquele que faz as coisas da maneira correta, justa e no tempo certo e na proporção certa. A chuva é boa, mas se ela for demais, ela prejudica. Se ela for de menos, ela prejudica. Portanto, na justa medida, Deus mandaria abundância para a terra. Quando Deus atua, Ele estende as suas asas sobre o seu povo e Ele nos protege poderosamente. Esse é o segundo princípio que temos que aprender nesse texto da Palavra de Deus. O terceiro aspecto da compaixão de Deus se mostra nas bênçãos futuras, versículos 23 até 26. Eu leio para você esse texto da Palavra de Deus.
Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele é o vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei, o Senhor vai nos restituir tudo, mas esse versículo tem sido usado muitas vezes. Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Nós precisamos entender muito bem e claramente esse versículo. Versículo 26. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Nesses versos finais, encontramos algumas afirmações que merecem a nossa atenção. A restauração traz consigo o retorno da abundância. Restaurar aquilo que o inimigo destruiu é o papel de Deus. Essa renovação restaura para saciar aqueles que foram privados. E assim recuperam a sua confiança em Deus. E a vergonha é banida completamente das suas vidas. Isso é, eles não mais sentirão vergonhas pelo fato de estarem sendo disciplinados duramente pelo Senhor. Então, o quadro da restauração e vindicação é muito claro. Deus está fazendo todo o necessário para o bem do seu povo. Deus está contrastando a situação anterior com a bênção presente, e isso deveria provocar o contentamento do povo. O mais importante é que Deus se compromete a cuidar do seu povo e a outorgar-lhes aquilo que se faz necessário para o seu sustento e segurança. E o Senhor promete fazer isso de modo abundante. O versículo 25 deixa claro que o profeta assinalou a devastação sofrida pela praga. Ela, na verdade, foi enviada pelo próprio Senhor. O seu exército, os executores, eram os gafanhotos, era o exército do juízo divino. Mas a expressão, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, deixa claro que os ataques se repetiram várias vezes e as consequências foram funestas durante todo esse tempo. A promessa é de que não serão mais atacados pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Na verdade, o que Deus está fazendo é prometer a reversão desse processo. E é importante destacarmos 4 promessas a esse respeito. Deus promete prover o sustento necessário. Deus promete devolver ao povo o louvor. Louvareis o nome de Jeová. Deus promete proteger o seu povo e garante: o meu povo jamais será envergonhado. E Deus promete a sua presença entre o povo como um clímax ou um selo da sua promessa anterior. Agora, querido amigo, esse versículo, como eu disse, tem sido muitas vezes usado indevidamente. E nós temos muitos pregadores que exigem certos donativos para suas causas, dizendo que então o Senhor vai restituir, o Senhor vai dar de volta aquilo que o inimigo roubou. Nós temos que entender que essa passagem é uma passagem claramente histórica com relação ao povo de Judá. Agora, se no tempo do Novo Testamento, se hoje você quer contribuir com o Senhor, reconhecendo que Ele é o doador de todos os bens que você possui, contribua sendo grato a Deus e deixe que Deus dê para você aquilo que Ele entenda que você tem necessidade. O que se tem prometido por aí é que Deus vai nos dar prosperidade e muitas coisas. Eu creio que não é esse o princípio bíblico. Nós precisamos interpretar corretamente a palavra de Deus. Então, o contraste que estabelece aqui, em relação ao versículo 17 que estudamos no programa passado, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Agora,
todos veriam que Deus está presente com seu povo. Por isso nós podemos concluir olhando para o versículo 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Querido amigo, quando o povo se arrepende, o Senhor mostra como Ele é compassivo e o seu povo jamais será envergonhado, porque o Senhor está no nosso meio. A restauração traz consigo novos tempos de refrigério espiritual. A vida cristã pode ser melhor depois de uma grande seca. A graça de Deus sempre aparecerá depois da disciplina corretiva. Que o Senhor te abençoe e que você usufrua da compaixão de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.